Meninas, para variar, a minha semana vai ser uma loucura. Então, na segunda e na terça, eu tô com a minha segunda e minha terça-feira totalmente comprometida, assoberbada de trabalho, questão de levar meus pais ao médico, enfim, eu não tenho tempo disponível nem na segunda nem na terça. E o trabalho será apresentado quarta-feira de manhã. Então, eu optei por mandar a minha parte aqui em vídeo para vocês marcarem o tempo, para vocês avaliarem, para vocês verem se vocês querem acrescentar alguma coisa, tá? Lembrando que a Thalitinha já deixou o trabalho do grupo lá também disponível no WhatsApp. Seria muito interessante se todas nós lêssemos, cada uma lê o trabalho inteiro, porque às vezes errinhos de português passam despercebidos, alguém pode lembrar de uma questão de formatação. É isso. Então, nós vamos começar a contar o meu tempo de apresentação a partir de agora, tá? Então, eu vou falar da organização do processo de trabalho. Então, gente, quando a gente fala da organização do processo de trabalho, a gente vai levar em conta tudo que já foi apresentado nos tópicos anteriores. Então, a gente vai levar em conta também os princípios da reforma psiquiátrica Franco-Basaglia, e a gente tem que levar em conta que essa reforma visa trazer o paciente para a comunidade de maneira mais humanizada, não afastá-lo dos seus familiares, levar em conta que aquilo ali não é o paciente não é aquele diagnóstico, o paciente tem toda uma história de vida, ele tem que ser escutado, ele tem um nome. Então, é muito importante que esse tratamento seja humanizado, que haja efetivamente um acolhimento, que seja um lugar seguro, que seja um lugar de escuta, que leve esse paciente a persistir no tratamento. E um dos marcos, né, da reforma Franco-Basaglia foi a superação do modelo hospital-cêntrico. Então, a gente fez isso por CAPS, por UBS, por residências terapêuticas, e a gente visa principalmente acabar com esse estigma que tem em torno do paciente que tem algum transtorno mental, ok? Então, por exemplo, esse paciente ele vai chegar no serviço de saúde, qual vai ser a preocupação? Fazer um acolhimento, conforme já foi explicado, né? Chamando pelo nome, tendo paciência, entendendo que aquela pessoa tem uma história, que ela não é doida 24 horas por dia, então ela pode sim falar, ela pode sim entender qual que é a demanda dela, a gente não tem que menosprezar isso, tá? Então, isso pode ser feito por qualquer profissional de saúde, mas eles aconselham que seja feito por alguém que tem nível superior, tá? Então, e nos CAPs, nos casos de maior complexidade, aí eles falam que tem que ser feito por um profissional da saúde mental, ok? Então, após essa primeira abordagem, quando a pessoa chega, que esse profissional vai tentar entender o que está acontecendo, muitas vezes ele vai precisar de ajuda já nesse primeiro momento. Não tem problema nenhum, ele pode pedir ajuda. Mas muitas vezes ele vai entender que não é necessário e nesse primeiro momento não tem problema nenhum. Ele vai tomando as medidas que têm que ser adotadas, ok? Então, de qualquer forma, algumas questões que devem ser avaliadas nessa etapa. Então, a primeira questão que a gente tem que avaliar, independentemente do diagnóstico, esse usuário apresenta problemas psíquicos, cuja gravidade justifica um encaminhamento para a saúde mental? Então, por exemplo, a gente considera o diagnóstico, né? Então, por exemplo, portadores de neurose, de psicose, eles são a clientela prioritária, mas a gente tem que levar em conta também as circunstâncias. Por exemplo, a pessoa quer se matar, né? Então, isso também é uma coisa urgente, não é porque a pessoa não sofre de neurose, de psicose, que você vai colocar ela lá atrás, que você não vai dar um tratamento prioritário a essa pessoa. Então, esse atendimento, ele é multifatorial, ele vai levar em conta várias questões, tá? Então, isso pode ser feito, inclusive, por uma equipe do PSF, tá? Programa Saúde da Família. Então, esse profissional que fez esse acolhimento, muitas vezes no primeiro momento ele não precisa de ajuda, ele não recorre à ajuda. Mas se ele vê que o caso está muito complexo, a qualquer momento ele pode pedir para discutir com o colega. Inclusive, em alguns casos, se ele perceber que esse paciente precisa de medicação e muitas vezes ele não pode medicar, por exemplo, o psicólogo não pode prescrever medicação. Então, ele vai pedir ajuda a um psiquiatra para prescrever essa medicação, para ver se é o caso de medicação e prescrever a medicação adequada, tá? Então, se eles perceberem que é um caso de encaminhamento para a saúde mental, então aí nós vamos para os passos seguintes, ok?
Então, vai acontecer o seguinte, vai ter que avaliar qual a urgência do caso. Então, imediatamente, pode esperar alguns dias, pode esperar algumas semanas. E outra coisa que deve ser avaliado também, precisa necessariamente ser no CAPS? Então, e esse segundo ponto, a gente tem que levar em conta também a estrutura de onde o paciente está sendo atendido. Por exemplo, se esse paciente for atendido no final de semana, no município aqui de Viçosa, não tem CAPS. Então, isso também tem que ser levado em conta, tá? Então, a partir do momento que se decide onde o usuário vai ser atendido, então vai encaminhá-lo para a equipe de saúde mental que vai acompanhar esse paciente. Então, esse encaminhamento, aí já vem aqueles princípios que eu falei com você, do acolhimento, de procurar manter esse paciente persistente no tratamento. Então, uma forma de fazer esse tratamento mais humanizado é fazer isso pessoalmente ou por telefone, ok? Então, assim que chega, né, essa equipe de saúde mental, ela na unidade básica, no CAPS, no ambulatório, esse paciente vai ser atendido por um profissional de nível superior, tá? Pertencente a essa equipe. Aí, isso aí eles não fazem exigência de formação. Pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, ok? Então, eles dão uma nomenclatura para essa pessoa que eles chamam técnico de referência. Isso é uma nomenclatura dada pela cartilha. E esse profissional ele vai acompanhar esse paciente para que esse paciente tenha uma referência, esse paciente ele vai ter uma maior afetividade, ele vai levar em conta a história desse paciente e ele vai ter uma preocupação principalmente com o vínculo desse paciente. Então, esse profissional, esse técnico de referência, ele vai traçar as linhas do projeto terapêutico individual desse paciente, vai ver qual a necessidade, qual a frequência dos atendimentos, do comparecimento ao serviço, muitas vezes é uma oficina, muitas vezes é o centro de convivência, enfim, fazer contato com a família, com outras pessoas, sempre que for necessário. Então, assim, esses recursos, né, terapêuticos indicados pelo técnico de referência podem também ser disponibilizados por meio de outros profissionais. Então, por exemplo, uma prescrição médica por uso de medicamento. Então, se o técnico de referência for um psicólogo, vai ter que encaminhá-lo a um psiquiatra, conforme já falei. A oficina de arte conduzida, né, por agentes culturais. Então, muitas vezes é um psicólogo que atende, mas quem vai fazer essa oficina de arte é um músico, né? Então, ele pode ainda haver dificuldade, né, no encaminhamento desse paciente, ele pode sim reunir com a equipe e discutir, ok? Então, o importante é que esses recursos não sejam utilizados de forma isolada e sim façam parte do projeto terapêutico conduzido pelo técnico de referência, contribuindo assim para a melhoria do usuário. Então, num determinado momento do tratamento, pode ser necessária a transferência desse paciente, não necessariamente para um lugar onde tratam pessoas mais graves. O contrário também pode acontecer. Então, muitas vezes, esse paciente está no CAPS, mas o pessoal verifica que ele melhorou, ou então verifica que não é o caso do CAPS, então pode fazer o encaminhamento dele para a UBS. Infelizmente, às vezes, um paciente que está na UBS pode ter uma piora, então vai haver esse encaminhamento para o CAPS, tá? Então, também nesses casos, o encaminhamento deve ser feito de forma verbal ou por escrito, evitando a perda dos avanços obtidos até então. Que avanços obtidos até então? É a questão do paciente tá aderindo àquele tratamento, está confiando naquela pessoa, está comparecendo. Então, é muito importante essa humanização, que a gente entenda que é uma pessoa que tem uma história, que tem um nome, que precisa ser ouvida. Então, é disso aqui que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, tá aqui. Não se deve perder de vista que o paciente em atendimento pela equipe de saúde mental, seja no CAPS ou na unidade básica, frequentemente se beneficia da utilização simultânea, ok? De um outro tipo de equipamento ou da realização de atividades que o ajudem na reabilitação psicossocial. Então, muitas vezes, é uma pessoa que frequenta o centro de convivência, mas aí ele foi procurar um tratamento, ok? Então, a equipe de saúde mental deve reconhecer a importância desses recursos, promovendo a sua criação, incentivando os usuários a procurá-los, né? Não é que você está tratando uma determinada coisa que você fala, abandona o outro tratamento. Não, não é assim que funciona.
Então, agora, infelizmente, a gente não conseguiu colocar esse fluxograma nos slides, então vou ter que fazer uma coisa que eu odeio, que é ler, mas eu acho que é muito importante. Então, por exemplo, esse usuário, muitas vezes, ele é identificado numa visita domiciliar, mas muitas vezes ele pode ser acolhido sim na unidade básica de saúde. Ele procura, o familiar leva, enfim. Então, o que eles vão observar? Se há uso crônico de benzoazepínico, antidepressivo, se é um caso de neurose ou de psicose, se há uso de álcool ou droga. Eu acho engraçado que eles separam álcool de droga, sendo que álcool é uma droga também, só que álcool é uma droga lícita. Se eles são egressos de serviço de saúde mental. O que é egresso de serviço de saúde mental, gente? O egresso é aquela pessoa que às vezes já teve até internada, né? Ou tá em tratamento, já está naquela fase de estar comparecendo, de estar procurando um serviço, uma oficina, um centro de convivência. Então, essa pessoa a gente considera o egresso, ok? Usuários que eles consideram problemáticos, colocaram entre aspas, usuários em crise, né? Eu acredito que seja aquela pessoa que está em surto, e outras queixas similares. Então, o que vai acontecer? A equipe de estratégia de saúde, né, com apoio profissional da saúde mental, se houver na unidade básica de saúde, vai escolher um desses dois caminhos. Agora, primeiro eu vou falar o mais simples. Por exemplo, às vezes a pessoa é usuária crônica de benzoazepínico, mas isso não significa que o caso dela é grave, que é urgente. Se a gente partir do pressuposto que o Rivotril é o segundo medicamento mais prescrito, perdendo apenas para a pílula anticoncepcional, então se a gente for tratar pessoa que usa Rivotril como atendimento prioritário, acho que praticamente todo mundo vai ser atendimento prioritário, né? Então, a gente tem que observar, porque o simples fato dele estar usando o remédio não significa necessariamente que ele precisa de um atendimento urgente, ok? Pacientes em situação existencial difícil. Às vezes, aqui, ó, quadros estáveis de neurose e psicose. Então, por exemplo, fala neurose e psicose, atendimento imediato. Mas às vezes você observa o paciente, ele não está em surto, ele não está oferecendo um perigo para ele mesmo, ele está bem. Então, quer dizer, não é você tomar um diagnóstico e colocar esse diagnóstico maior do que a história desse paciente. Aí vem, né, egressos de serviço de saúde mental, já com processos terapêuticos definidos. E aqui vem casos mais brandos de abuso de álcool e drogas. Então, o que a gente vai fazer? Vai haver um acompanhamento por essa equipe da saúde familiar. Ela vai observar esse plano terapêutico já definido. Então, vai se preocupar, né, com ações de inserção à comunidade, então centros de convivência, grupo de cultura e lazer. Posteriormente, ou pode verificar, né, se há necessidade de atendimento de urgência. Então, se vê que essa pessoa entrou em crise, alguma coisa assim, caminha para o CAPS. Ok? Mas, se acontecer no período noturno, numa cidade igual Viçosa, aí vai encaminhar para o hospital geral, para o leito psiquiátrico, né? E, em todos os casos, vai haver uma reavaliação anual, e às vezes até antes, né, se for necessário, do projeto terapêutico prescrito do CAPS. Agora nós vamos falar do outro caminho a ser tomado. Então, por exemplo, se essa pessoa chegou na UBS, né? Então ela está num caso de neurose ou psicose grave. Ela está numa situação de crise aguda, que é o que a gente chama de surto. Ela está com abuso de álcool e droga, mas está havendo um risco iminente para o paciente. Ou outros casos de transtorno mental grave. Então, o que vai acontecer? Encaminhamento para o CAPS, ok? Então, se lá no CAPS tiver a confirmação do diagnóstico, então vai haver a definição de um projeto terapêutico, vai haver um acompanhamento e vai haver ações de inserção na comunidade com o envolvimento da equipe de saúde familiar. E quando esse paciente recebe alta do CAPS, então ele já vai observar aquele plano terapêutico que foi definido, vai comparecer no centro de convivência, grupo de cultura, grupo de lazer, vai haver uma reavaliação anual, às vezes ou às vezes até antes, se necessário, do projeto terapêutico do CAPS, enfim, segue aquele outro caminho. Muitas vezes esse usuário é atendido em serviço hospitalar de urgência e emergência. E aí, o que faz? Encaminhamento para o CAPS, ok?
Então, se tiver a confirmação do diagnóstico, vai haver a definição do projeto terapêutico, vai haver um acompanhamento, vai haver ações de inserção na comunidade, com envolvimento da equipe de saúde familiar. Assim que ele receber a alta do CAPS, ele vai continuar frequentando esse serviço de saúde, né? Com esse plano já definido, então ele vai ser inserido em centro de convivência, em grupos de cultura e lazer, e é assim que funciona, ok? Então agora nós vamos falar da cidadania. A cidadania foi o único conceito que eu saí fora da cartilha, mas eu achei um conceito muito importante da Marilena Chaui. Eu acho que ela traz muitos elementos que são importantes nessa discussão aqui. Então, ela fala o seguinte, que a cidadania se define pelos princípios da democracia, significando necessariamente a conquista e a consolidação social e política. Então, a cidadania, ela exige instituições, mediações e comportamentos próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas, movimentos sociais, sindicais e populares, e na definição de instituições permanentes para a expressão políticas, como, por exemplo, partidos, legislações, órgãos do poder público. Aí aqui ela faz uma distinção importante, que é a distinção da cidadania passiva, que é aquela que é dada pelo Estado para todo mundo. Então, essa aí é principalmente para aquelas pessoas que não questionam, né? E com a ideia moral de favor, de tutela, e nós temos também a cidadania ativa, que é aquela que efetivamente a pessoa se entende como cidadão e ela vai lutar por aquilo que ela acredita. Então, ela é portadora de direitos e deveres, mas ela essencialmente é criadora de direitos para abrir novos espaços e participação política. Então, eu achei muito importante a cartilha falar de cidadania. E ela fala principalmente que, nesse contexto, a cidadania é fundamental. E ela atribui os fracassos de muitas tentativas de implementar essa reforma psiquiátrica, ela atribui esses fracassos porque não se entendeu que essa questão tem que ser tratada sobre o nível político também. Por quê? Porque essas pessoas que durante muitos anos elas foram silenciadas, elas foram internadas em hospício, longe da sociedade, longe da família, acreditando-se, né, que era para o bem delas, essas pessoas que são indesejadas. Elas, naquele momento, elas não tinham nenhuma cidadania passiva, porque elas não eram ser humano. Então, a cidadania passiva é, por exemplo, aquela pessoa que não se envolve com política. Então, ela vota porque é obrigatório, vota branco, vota nulo, aí descobre, né, que não precisa votar, é só pagar multa, vai lá, pagar multa. Ela não exige nem os direitos, nem os deveres dela. Então, o portador de transtorno mental, quando ele era trancado no hospício, ele não era nem isso, porque ele não participava da vida da comunidade. Ele era afastado da vida da comunidade. Então, hoje, é muito importante que haja uma cidadania ativa, que essa pessoa seja empoderada, que ele seja ouvido, porque ninguém melhor do que ele vai saber da necessidade que ele tem. Então, é muito importante que essa pessoa, quando ela chega no atendimento da UBS, do CAPS, que as pessoas não menosprezem. Às vezes a pessoa está com a receita para pegar o medicamento, ela sabe o que ela quer. Até mesmo porque nós já aprendemos aqui que o louco não é louco 24 horas por dia. Então, é muito importante que a gente acabe com esse estigma que tem em cima do louco. Então, o que a gente pode fazer é empoderar essa pessoa para que ela lute pelos direitos dela, para que ela lute por uma maior inserção dela nesses espaços. Nós podemos dar visibilidade a essa luta dela. Nós podemos também fazer uma maior conscientização das pessoas para acabar com esse estigma em relação ao louco. Nós entendemos que saúde não é simplesmente ausência de doença. Então, como já foi falado aqui pelo professor, muitas vezes uma pessoa está lá sendo atendida porque ouve vozes, mas isso para ela é o menor dos problemas. Ela está mal porque ela não sabe se ela vai ter o que comer amanhã. Ela está mal porque ela não sabe como ela vai chegar no final do mês. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando também de moradia, de trabalho, de saneamento básico. E isso eu não estou dizendo que essa pessoa vai aparecer lá na UBS, no CAPS e pegar dinheiro para aluguel, não. Eu estou falando tanto que é importante de empoderar essa pessoa, de entender dessa pessoa enquanto cidadã, para que ela lute pelos direitos dela.
Então, quando a gente fala da cidadania no campo dos transtornos mentais, ela é um conceito fundamental para que a gente possa entender, para que a gente possa acabar com esse estigma da loucura, para que a gente possa efetivamente reintegrar essas pessoas nos nossos espaços de convivência. Muito obrigada.